Olá, alunos, alunas do curso de pós-graduação em Gestão Pública da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu sou a professora Márcia Custódia Pereira, da disciplina de Governo Digital. E nesse nosso encontro de hoje, 21 de novembro de 2020, nós vamos conversar sobre temas pertinentes à disciplina de Governo Digital. Eu dividi esse nosso encontro em 3 partes, com o objetivo de que vocês possam ir acompanhando esse conteúdo que eu pretendo estar mostrando para vocês. Então, nesse sentido, eu vou fazer o compartilhamento aqui de tela para que vocês possam visualizar as temáticas relacionadas a essas 3 partes que eu pretendo desenvolver nesse nosso encontro de hoje. Então, a disciplina Governo Digital tem como objetivo instrumentar vocês, alunos e alunas do curso de especialização em gestão pública, com conhecimentos acerca de conceitos e abordagens sobre a sociedade da informação no âmbito do governo digital, com foco para a realidade brasileira, com particular destaque para a governança eletrônica e a inclusão sociodigital no Brasil. Esses objetivos nortearam, então, as 3 partes dessa nossa aula de hoje. Então, a primeira parte, eu vou estar destacando conceitos relacionados à sociedade da informação, conceitos e abordagens visando perceber a cultura da virtualidade real, né? E para isso nós vamos buscar a ajuda de Castells, que vai nos auxiliar na compreensão dessa cultura da virtualidade. Bem como nós pretendemos, na primeira parte, destacar o fenômeno da internet, obviamente com um olhar focado para a situação, para a realidade do Brasil atual. Na segunda parte, tem como foco governo digital e administração pública no Brasil. Aqui, nesse momento, eu pretendo destacar avanços ou mesmo obstáculos e perspectiva dentro desse conceito de implementação, consolidação, estruturação do governo digital. E, obviamente, buscando essa aproximação dentro do contexto da administração pública no Brasil. A terceira parte tem o foco na inclusão sociodigital no Brasil, buscando aí contextualizar contribuições do governo eletrônico para a governança eletrônica, bem como buscar refletir sobre a importância da inclusão sociodigital para a implementação do governo digital no contexto brasileiro. Bom, aqui temos algumas referências que nortearam as nossas pesquisas e que vocês também podem ter acesso a essas referências básicas acessando o programa de ensino da disciplina Governo Digital. Coloquei aqui também algumas referências complementares e as mesmas também se encontram lá no programa de ensino da disciplina do Governo Digital, que você pode acessar no AVA. Isso colocado, nós vamos, então, passar para este momento inicial que eu busquei aí contextualizar a primeira parte do nosso trabalho aqui na parte da manhã. Então, buscando aí conceitualizar essa sociedade informacional, mais especificamente a sociedade pós-industrial, mas na terminologia de Manuel Castells, que é um dos autores de referência para essa primeira parte da nossa aula de hoje, ele vai se apropriar da terminologia da sociedade informacional.
como ele prefere sempre trabalhar e citar. Então, essa sociedade, na classificação, na conceituação de Castel, está ligada à expansão e mesmo à reestruturação do sistema capitalista. Mais especificamente, ele vai buscar contextualizar essa sociedade informacional a partir da década de 80, do século passado. Por quê? Ele vai dizer que para discutir essa sociedade informacional, necessariamente tem que buscar contextualizar essa sociedade dentro do sistema capitalista, porque é a própria estruturação do sistema capitalista que vai exigir essa nova configuração da sociedade. Isso colocado, né, dentro dessa sociedade informacional, as novas tecnologias e a ênfase aí na flexibilidade, que é uma ideia central das transformações organizacionais, tem permitido realizar com rapidez, com eficiência, né, processos de desregulamentação, de privatização e mesmo ruptura do contrato social anterior entre o capital e trabalho e buscar contextualizar essa relação da reestruturação do sistema capitalista nessa nova configuração que a sociedade se apresenta, que Castel vai chamar de sociedade informacional. Bom, buscando entender essas transformações em direção a essa sociedade da informação, obviamente, dentro desse contexto de países industrializados que compõem essa nova configuração nesse cenário, né, de países industrializados, que é uma tendência dominante das economias, nós vamos buscar contextualizar essa tecnologia da informação que é tão importante. Teve uma informação aqui para adicionar um aluno, adicionei, né? Que é tão importante para a gente entender essas transformações tecnológicas na sociedade atual. E esse novo contexto de análise proposto por Castells, né, tem as seguintes características. E aí eu vou pontuar algumas características dessa caracterização da sociedade informacional proposta aí por Castel. Essa nova sociedade, a sociedade informacional, segundo Castel, né, tem que ter a informação bem acentuada e premente nessa sociedade. Por quê? A informação, ela é considerada a matéria-prima. As tecnologias se desenvolvem a partir do momento em que o homem atua sobre a informação propriamente dita. Então, a informação para este contexto de sociedade analisado por Castel, ela é fundamental, ela é premente e faz-se necessário utilizar informações para poder agir sobre esse novo contexto, esse novo cenário das novas tecnologias, criando e propondo planos de adaptação para esses novos usos dessa sociedade informacional. Uma outra característica dessa sociedade diz respeito aos efeitos das novas tecnologias. Como que esses efeitos têm sido apropriados nessa nova configuração social, né? Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade. Por quê? Como disse anteriormente, a informação é premente nessa sociedade, né? Porque a informação é parte integrante de toda atividade humana, seja ela atividade individual, seja atividade coletiva, é um condicionamento premente.
E uma outra característica diz respeito ao predomínio da lógica de redes. Essa lógica, característica de todo tipo de relação complexa, pode ser graças às novas tecnologias, materialmente falando, implementadas em qualquer tipo de processo. Então, o predomínio de redes, tudo está conectado, nós estamos interligados. Essa ideia é premente e constitui uma característica dessas sociedades informacional, segundo Castel. A flexibilidade é uma outra característica. Olha, a tecnologia favorece processos reversíveis, permite modificação por reorganização de componentes e tem alta capacidade de reconfiguração. Então, essa flexibilidade, essa interligação entre governo, entre cidadãos, entre governo e empresas, enfim, todos os sujeitos envolvidos na sociedade, ela é fundamental para garantir o aspecto positivo da implementação do governo digital. E a crescente convergência de tecnologias. Nessas sociedades informacional, segundo Castel, vai haver essa crescente convergência de tecnologias, principalmente pela microeletrônica, pelas telecomunicações, enfim, pelos computadores, enfim, em todos os aspectos, em todas as áreas. O ponto central aqui é que as trajetórias de desenvolvimento tecnológico em diversas áreas vai se tornar importante nessas sociedades. Vai ser possível verificar a interligação e a transformação dessas categorias segundo as que estão inseridas nesses processos. Então, essa crescente convergência da adesão por novas tecnologias em todas as áreas, em todos os campos da sociedade, vai ser, então, importante e fundamental. Então, o foco sobre a tecnologia pode, então, alimentar visões futuras acerca da constituição dessas sociedades. Então, o determinismo tecnológico é importante ser percebido nessas sociedades, buscando a transformação em direção a uma sociedade da informação que resulta de tecnologia, que surge uma lógica técnica e que, portanto, é premente para as sociedades pós-industriais. Isso colocado, nós vamos, então, passar para a segunda parte. Qual que é o objetivo aí da segunda parte? O governo digital e a administração pública no Brasil. Qual que é o objetivo, então? De que a gente possa perceber, né, os avanços ou mesmo as possibilidades para a tecnologia da informação. Então, nessa segunda parte, o objetivo central é que a gente possa trabalhar conceitos relativos ao novo gerencialismo público e governança na área digital. Com que finalidade? Com a finalidade de que a gente possa perceber, analisar o processo de evolução do tratamento da tecnologia, da informação nos estados contemporâneos. Obviamente que o foco aqui será para o contexto brasileiro. Então, estudar a relação da administração pública e governo eletrônico tem o intuito de perceber essas possibilidades e desafios para a tecnologia da informação. Nesse sentido, analisar esse contexto da administração pública, principalmente nas últimas décadas do século XX, nós não vamos buscar um contexto
temporal anterior a este próximo da sociedade em que vivemos, né? Basta que a gente possa fazer uma análise desse cenário da administração pública nessas últimas décadas e perceber as mudanças que se processaram nessas sociedades, mais especificamente para o contexto brasileiro. Então, apresentaram nesse cenário mudanças nos paradigmas da administração pública, com a emergência de novos modelos, com ênfase gerencial e no controle dos resultados, ao invés do controle de meios. Então, é importante a gente perceber essa mudança de paradigma na administração pública brasileira, para que a gente possa contextualizar o governo digital na sociedade brasileira. Então, essas mudanças no pensamento em administração pública não ocorreram por acaso, né? Esse período que nós estamos demarcando, as últimas décadas do século XX, vem demarcar uma profusão de experiências em novas tecnologias de gestão no setor privado. Então, perceber esse cenário é importante, porque vai ser necessário uma adaptação da gestão empresarial a um novo ambiente, caracterizado aí pelo acirramento da competitividade internacional, pela concentração da competição em grandes conglomerados transnacionais e pela profunda transformação motivada aí pela disseminação da tecnologia da informação no campo da produção de bens e serviços e na gestão das empresas. É esse o cenário que nós estamos nos localizando. Então, novos temas emergiram a partir desse contexto que nós estamos demarcando, como o tratamento das informações em grandes volumes e profundidades, a excelência no atendimento aos clientes, a redução de desperdícios e retrabalhos, a automatização da produção de bens e serviços, a busca de empresas de porte mínimo, tudo isso, né, fez com que a administração pública buscasse analisar esse novo cenário, buscando aí contextualizar esse ambiente caracterizado aí pela introdução das novas tecnologias que tanto interessa para nós aqui. Então, temos aí um marco temporal, né, desse cenário da tecnologia da informação, pode-se destacar aí 3 tendências, e para isso eu vou chamar aqui a atenção de vocês para um texto que diz respeito a esse contexto que nós estamos demarcando, que é o texto de José Carlos Vaz, que está lá nas referências, né, que trata da administração pública e governança eletrônica, que apresenta aí, nesse cenário da tecnologia da informação, três tendências, digamos assim, principais que afetaram a administração pública e a governança eletrônica. E aí nós temos a primeira tendência, diz respeito à disseminação da tecnologia da informação. Vamos analisar de perto essa tendência, buscando aí entender esse cenário. Então, o fato evidente, que até dispensa maiores comentários, porque nós aqui vamos somente contextualizar essa tendência, né? Não vamos entrar em profundidade, tem levado a uma popularização do uso dos recursos disponíveis, com a consequente expansão do número de trabalhadores qualificados para usos básicos. Então, essa ampliação do uso, da disseminação da tecnologia da informação, beneficia a redução de custos
unitários. Então, essa tendência, né, é perceptível aí à medida que há uma disseminação da tecnologia da informação, houve uma redução de custos que foi verificada ao longo do tempo. E, obviamente, que é perceptível isto através da ampliação de capacidades, de velocidade, de processamento e armazenamento. Então, isso tem sido evidenciado através de pesquisas, esse acompanhamento do uso, do acesso da população, eu estou falando de cenário brasileiro, da população aos meios de comunicação. Então, essa convergência, né, essa disseminação da tecnologia, da informação é importante, e aí uma outra tendência diz respeito ao aumento da conectividade. Esse aumento da conectividade é possível ser medido, é possível ser quantificado, né? Pelo uso, pelo acesso da população aos meios de comunicação. Então, com a popularização da internet, ou melhor dizendo, da consolidação do protocolo, do acesso às redes, né, às mídias sociais, ampliaram, então, nesse sentido, as possibilidades de intercomunicação, de interatividade com usuários e de processamento remoto, especificamente com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de programas apropriados. Então, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia, no caso aqui das novas tecnologias, permitiram a digitalização virtualmente de todas as informações. O acesso ao banco de dados foi possível, né? O que possibilita a essa terceira vertente, que seria a integração de diversos dispositivos. Quais dispositivos? A televisão, o computador, os dispositivos de entrada de dados, a telefonia, enfim, os diversos veículos que possibilitaram essa integração dos diversos dispositivos, né? Então, a combinação desse conjunto de tendências da tecnologia com a mudança de paradigma da administração pública, que nós estávamos mencionando anteriormente, traz impactos diretos sobre a atuação dos governos. Então, professora Márcia? Sim, pois não. As perguntas serão direcionadas agora ou no final da aula? Eu vou pedir que os alunos vão registrando e eu vou abrir um espaço. Pode ser? Pode ser, obrigado. Ok. Então, a combinação desses conjuntos, né, das tendências da tecnologia, com a mudança de paradigma da administração, traz impactos, né? E quais são esses impactos? Há uma tendência de ampliação das demandas apresentadas pela sociedade aos governos e de aumento do padrão de exigência e mesmo de expectativa quanto à qualidade dos serviços. Também surgem, nesse cenário, condições para o efetivo crescimento da eficiência e da eficácia das ações governamentais. Então, é nesse contexto que nós estamos pontuando aí esses impactos imediatos que emergiram nesse contexto que nós estamos apresentando. Então, esses novos patamares potenciais de eficiência vêm ao encontro da implementação de processos com focos na prestação de serviços do cidadão. Processos estes mais ágeis, velozes, com alta tecnologia e de fácil monitoramento por parte da população. Então, é premente nós analisarmos esses impactos e verificar como que esses impactos refletem na população. Então,
não é sem motivo, portanto, que os últimos anos assistiram ao crescimento do número de aplicações da tecnologia da informação à administração pública, no atendimento direto do cidadão. E aí eu vou citar alguns exemplos aqui, como, por exemplo, a utilização de recursos de ganho de tempo na operação de processos, como, por exemplo, a leitura óptica, o cadastro único em vários programas do governo, o acesso aos cartões magnéticos, equipamentos diversos de redes e as centrais de atendimento telefônico, que possibilita fazer essa ligação da comunidade junto aos órgãos governamentais. Então, outro exemplo, praças ou centrais de atendimentos informatizados e em redes, né? Foi possível a criação desses telecentros que possibilitaram essa comunicação com os órgãos governamentais. Então, buscar entender qual a finalidade de cada telecentro, buscar perceber o papel do agente de inclusão nesses centros, buscando perceber o perfil dos usuários desses telecentros e buscar perceber, a partir dessas medidas, a inclusão digital e, obviamente, buscando aí fazer a inclusão social a partir do acesso, da disponibilização desses telecentros, né? Então, demarcando aí que cresce cada dia mais no contexto brasileiro essas políticas integradas à inclusão digital, buscando aí a efetivação da inclusão social. Então, vejamos, esses postos de atendimento regionalizado, operando em rede, com sistemas centrais, a prestação de serviços através do acesso à internet, ou mesmo os quiosques informatizados para autoatendimento, tudo isso vem buscar contextualizar esse cenário que nós estamos demarcando aqui da acessibilidade, né? Então, o governo eletrônico e a governança eletrônica nada mais é do que esse conjunto de aplicações da tecnologia da informação. Obviamente que essa implementação dos denominados governo eletrônico, esse conjunto dessas aplicações da tecnologia e da informação, tem apresentado como elementos centrais, né, o foco no cidadão. Então, para falar de governo digital, a gente precisa, né, verificar como que isso está se efetivando, como que está sendo operacionalizado, materializado na nossa sociedade. Então, o foco no cidadão usuário, em geral, essas aplicações de governo eletrônico têm destinado a atender necessidades de relação entre governo e cidadãos, ou mesmo pessoas jurídicas, usuários de serviços, fornecedores, ou mesmo buscando destacar aí a relação de troca de informações com os órgãos públicos. Então, de qualquer forma, em todas essas situações, é possível identificar claramente um usuário de serviços prestados pelo governo, né? Então, o foco no cidadão usuário. Outra característica seria a interação usuário-governo. Tem-se cada vez mais investido nessa interação, ou seja, as aplicações de governo eletrônico brasileiro ampliam-se de forma
de que a interação com a prestação de serviços ou o fornecimento de informações se efetive cada vez mais. Então, provém de possibilidades de contato direto entre os usuários dos serviços de governo eletrônico e os responsáveis pela sua operacionalização, né, em ambientes mediados por computador com uso intensivo de internet. Outro aspecto a destacar desses governos eletrônicos diz respeito às transações digitais para eliminar intermediários, o uso de transações digitais com os usuários participando da alimentação ou da consulta de bases de dados de órgãos governamentais. E o que a gente pode extrair disso, né? De buscar informações, permite uma grande economia de tempo e recurso. Tanto, aqui eu vou destacar, tanto para o usuário, essa economia de tempo e recurso, tanto para o usuário, quanto para os órgãos públicos. E isso tem sido um atrativo para que cada dia mais exista políticas para garantir o acesso a essa governança eletrônica. Então, essas transações digitais têm eliminado, digamos assim, intermediário, e o uso dessas transações tem garantido a economia de recursos e tempo, tanto para o governo quanto para o cidadão. E esses recursos também de solução de problemas dos cidadãos, com ênfase no autoatendimento. Então, cresce cada dia mais essa autonomia que os órgãos do governo digital têm oferecido aos usuários, né? Para que o autoatendimento possa solucionar os problemas para os cidadãos, né? Então, o autoatendimento, o uso, eu destaco aqui, o uso de transações digitais, permitindo a utilização desses recursos do autoatendimento, mediados pela internet, por computadores, né? Ou pelos quiosques de autoatendimento eletrônico, ou mesmo nos centros, nos telecentros criados, tem facilitado a inclusão digital, a inclusão social, né? Então, esse redesenho desses processos, a implantação, digamos assim, de aplicações de governo eletrônico, exige um intenso trabalho de redesenho desses processos, de reorganização, uma vez que os padrões de produção dos serviços necessitam de fortes alterações para dar conta do foco nos interesses, buscando o atendimento, buscando aí a resolução de problemas para o consumidor, para o usuário final. Então, os recursos de autoatendimento e de interatividade de dispositivos de segurança, cuja a necessidade impõe cada dia mais o acesso aos usuários da internet e das propriedades para o aperfeiçoamento desses processos que nós estamos aqui demarcando. Então, esse advento, ou mesmo essa estruturação, essa consolidação do governo eletrônico que está se efetivando no cenário brasileiro, a partir desses inúmeros exemplos que nós estamos dando, né, constitui a centralidade aí desse governo eletrônico para o atendimento de usuários de serviços públicos. Então, criando aí condições de aplicação, de prestação de serviço cada vez mais focado no usuário final. Então, é nesse cenário aí que nós estamos
destacando, né, que é tão importante a gente perceber. E, obviamente, que essa governança eletrônica, ela tem com vistas cada dia mais aperfeiçoar os mecanismos de eficiência e de transparência. Então, com esse objetivo, né, tem se gerado estratégias que podem ser empregadas para a utilização do governo eletrônico. Então, a garantia da impessoalidade no acesso aos serviços públicos, isso constitui uma estratégia do governo eletrônico. Então, ela é fundamental, essa garantia da impessoalidade no acesso, ela é fundamental para a efetiva promoção da transparência, uma vez que existem fortes relações entre a falta de transparência e a transformação dos serviços públicos. E isso pode ser conferido ao longo aí da história, né? Então, a garantia da impessoalidade exige a utilização de recursos de tecnologia da informação, como o sistema de registros de demanda, o controle de ordem de atendimento e o acompanhamento na execução dos serviços e das decisões sobre a produção, né? Então, é importante a gente destacar que as informações estejam amplamente disponíveis para a consulta pelos interessados, né? Então, com isso, garantindo assim ao cidadão usuário dos serviços públicos, pode dispor dessa expectativa, fundamentada sempre ela em bases objetivas e objetivando aí garantir o atendimento àquela demanda por parte do usuário final. Outro aspecto que eu quero destacar diz respeito à oferta de informações que permitem o controle social dos serviços públicos e ações do governo. Então, essas relações de governança constituem-se a partir da criação de interações permanentes e consolidadas entre o governo e a sociedade civil, né? Então, essa oferta de informações é importante a gente perceber que as relações que vão mediar sempre vão ser pautadas pelas interações permanentes entre o governo e a sociedade civil, né? Destaco ainda que a criação dos gestores, dos conselhos gestores, para acompanhar essas demandas, essas representações feitas pela sociedade. Então, esses conselhos de gestores de políticas públicas, as ouvidorias de órgãos públicos podem ser também beneficiadas por esses mesmos sistemas e possibilitam, então, aí o registro através da divulgação de relatórios e informações para demarcar a satisfação ou não satisfação dos cidadãos com relação àquela demanda que foi ofertada pelos serviços públicos e pelas ações do governo. Uma outra questão que eu quero pontuar diz respeito à reversão da exclusão devida às dificuldades culturais e econômicas de acesso à informação. Aqui a gente já vai buscar um gancho para a terceira parte da nossa aula de hoje, né? Essa terceira estratégia fundamenta de que a manutenção de largas parcelas da população excluídas ao acesso à informação compromete a transparência dos governos. Então, esse é um aspecto que a gente precisa tocar né, nele, né? Trata-se de um comprometimento por conta da redução
da demanda qualificada por informações, ainda que dela haja oferta. O que a gente vai buscar contextualizar aqui é que a exclusão social manifesta-se nesse aspecto. Então, a exclusão em termos de acesso à informação, portanto, aqui constitui uma cadeia de causalidade complexa, né? Não sendo bastante o oferecimento das informações. Não adianta só oferecer, tem que garantir o acesso a essa oferta de serviços, né? Então, constitui desafio hoje para os governos ações orientadas para a superação das situações causadoras dessas dificuldades de acesso à informação. Obviamente que é importante a gente demarcar e há pesquisas que pontuam, que medem esse aspecto que eu estou demarcando aqui, né? Que uma parte significativa desses obstáculos são creditáveis às macros condições culturais e econômicas da sociedade, e que, portanto, né, fora do alcance de políticas públicas, para ter acesso a essas demandas. Então, quais as ações que os governos adotam para ampliar o acesso à informação? Então, faz-se necessário, cada dia mais, encontrar estratégias para garantir à população ao acesso a essas informações, à oferta desses serviços, digamos assim, né? Então, é importante a gente demarcar que esse obstáculo financeiro e cultural no Brasil é premente e que é sinalizado pelas pesquisas. Então, a implantação de programas de democratização do uso da tecnologia, da informação, os chamados programas, digamos assim, de inclusão digital, tudo isso é importante e é verificável através dos programas de democratização do uso da tecnologia da informação que tem crescido ultimamente no contexto brasileiro. Então, constitui um importante. O acesso e a democratização às tecnologias de informação constitui um elemento fundante para esse momento que a gente está analisando aqui, né? Como pensar a tecnologia, como que ela pode ser um fator adicional de exclusão social, e promover a cidadania também significa combater a exclusão digital, ou, em outros termos, promover a inclusão digital. Então, tem que se criar políticas para promover a inclusão digital e a inclusão social. Por inclusão digital, o que a gente entende, né? Entende-se o esforço de oferecer o acesso à tecnologia de informação a setores e indivíduos que, por suas condições sociais, suas condições econômicas, encontram barreiras para desenvolver habilidades e utilizá-las. Então, o que é importante a gente demarcar nesses programas de inclusão digital? Não basta garantir o acesso, não basta somente oferecer esses serviços, tem que garantir a alfabetização digital. E como que isso pode ser realizado? Através dos cursos de informática básica, e que muitos telecentros têm desenvolvido esses programas, desses cursos de informática básica, para poder garantir a inclusão digital e a inclusão social. Então, portanto, uma política de combate a um aspecto específico da exclusão social
a privatização de acesso a um conjunto de recursos decisivos para o acesso à cultura, ao trabalho, à educação, mais do que nunca faz-se necessário nesses tempos de pandemia, e a gente tem visto pesquisas que dizem, nesse sentido, de que a procura por esses telecentros tem aumentado significativamente nesse período de pandemia, muito em função de acesso, de procura para a realização de trabalhos escolares, de pesquisas escolares, de atividades escolares. Então, a informação aos próprios direitos. Então, muitos usuários têm procurado esses pontos, esses telecentros, esses quiosques, com o objetivo de buscar informação quanto a seus próprios direitos. E aqui a gente pode até destacar, nesses tempos de pandemia, o número significativo de acesso à internet para buscar os seus direitos relacionados ao FGTS, buscando aí informações, cadastros e efetivação de saque do saque emergencial proposto aí pelo governo nesses tempos de pandemia. Então, a exclusão digital não só é consequência da exclusão social, como também vem reforçá-la. Então, nós nunca podemos analisar a exclusão digital sem buscar contextualizá-la à exclusão social que se efetiva no nosso país, né? Ou seja, né, o obstáculo aos fenômenos econômicos, financeiros e cultural no contexto de Brasil. Então, a instalação de telecentros, né, buscando aí demarcar essas políticas de inclusão digital, são importantes para serem localizados e estão tendo um acesso significativo, esses diversos pontos de fácil acessibilidade, né, em diversas cidades aí pelo Brasil afora, né, busca aí, por parte do usuário, a posse dessas informações, né? Então, é possível oferecer esse novo serviço, democratizando o seu uso em locais que já contam com máquinas instaladas, como é o caso de escolas públicas. Então, a gente percebeu que muitas escolas, nesse contexto de cenário de pandemia, as escolas abriram os seus centros de informática para poder dar o acesso aos usuários para a realização de pesquisas escolares. Então, é sabido essa estratégia para sanar essas demandas aí desse contexto de pandemia. Então, nortear a inclusão digital é mais que oferecer acesso gratuito a equipamentos, a programas de internet. Então, nós vamos localizar que essas ações de capacitação dos cidadãos são complementos indispensáveis da oferta da infraestrutura. Ou seja, não basta só oferecer acesso gratuito a equipamentos, a programas da internet. É importante criar políticas, mecanismos, estratégias para fazer com que haja a alfabetização digital. Então, vejamos. Então, do ponto de vista aqui da governança eletrônica, nessa terceira parte aqui da nossa aula de hoje, que a gente está buscando contextualizar, né? Os programas de inclusão digital mais comuns não são suficientes, né? Esses programas, eles se fundam na oferta de acesso de indivíduos à capacitação, à infraestrutura, mas efetivamente demanda aí mais do que isso, né?
o usuário cliente, ser um usuário cidadão? Adianta só criar os programas? Então, para garantir a consolidação das relações de governança eletrônica, faz-se necessário essa combinação com a criação de capacidade institucional, beneficiando, de fato, os usuários da sociedade civil. Então, a consolidação dessa governança eletrônica vai se efetivar a partir do momento que criar condições para que as organizações da sociedade civil possam apropriar-se da internet para trocar e disseminar informações que permitem o reforço pleno do exercício da cidadania por parte dos cidadãos brasileiros. Então, utilizar a internet para isso, para exigir, para construir espaços próprios para a discussão e a troca de informações, a adaptação às demandas, ou mesmo às características de diferentes segmentos, faz-se necessário, né? Então, para se conquistar aí essa inclusão digital, aquela que não só cria capacidades individuais de desfrutar dos benefícios do governo eletrônico, como também para gerar e reforçar capacidades coletivas de interação entre a sociedade civil e governo. Então, constitui desafio para o uso da tecnologia da informação em um contexto de governo, de governança eletrônica. Então, a simples expansão do uso da tecnologia, da informação pelos governos, ou mesmo a disseminação de aplicação que envolve diretamente os cidadãos em suas relações com o governo, não significa a criação de um quadro de governança eletrônica. Então, é nesse cenário que nós estamos buscando contextualizar aqui os desafios para o uso da tecnologia da informação, nesse contexto que nós estamos analisando, que é o de governança eletrônica. Então, não é possível falar dessa questão sem que se fale também da utilização da tecnologia da informação pelas organizações da sociedade civil, em suas diversas interações, espaços e órgãos com o governo. O que deve ser evidenciado é que o papel relevante da transformação dessas interações vai se efetivar através da organização pelo uso de recursos tecnológicos e, em especial, dos ambientes mediados pela internet. Então, da mesma forma que a governança eletrônica depende da modificação dos padrões de interação, o que é fundante, o que nós estamos aqui pontuando, dessa interação entre a sociedade civil e governo, tanto no contexto, no cenário aqui de Brasil, ou mesmo no cenário internacional, o uso, o padrão, né, o uso intensivo da tecnologia da informação no interior dos diversos mecanismos que a sociedade está organizada e constituída. Então, para isso, né, alguns desafios em termos de modificação das práticas de trabalho se impõem. E aí é importante a gente demarcar esse cenário, né? O cidadão tem que ser tratado, não pode ser tratado como um cliente, ele é um cidadão, ele é portador de direitos, né? E esse atendimento atomizado tem que ser verificado pela sociedade, tem que se promover uma ampla circulação de informação
sem submergir o cidadão em um oceano de dados. É um desafio complementar ao atendimento. Então, tornar disponível um grande volume de dados não significa necessariamente melhorar as condições de consumo dos serviços públicos pelos cidadãos usuários, né? Necessariamente faz-se necessário dotá-los de maior capacidade de exercício de controle social. Somente ofertar não basta, tem que capacitar, tem que dotá-los de maior capacidade de exercício. Então, um volume excessivo de dados pode, na verdade, servir para desinformar o cidadão. E se não houver organização e práticas de trabalho que facilitam sua seleção e utilização. Então, faz-se necessário esse passo posterior. A disponibilização é importante, mas faz-se necessário dotá-los, capacitar os usuários para ter o pleno controle desses acessos. Então, a modificação das práticas de trabalho, elas estão fortemente vinculadas às mudanças nas estruturas de gestão dos sujeitos envolvidos, né? As estruturas mentais, a estrutura da cultura organizacional, define as práticas de trabalho. Então, modificar a cultura organizacional, promovendo a motivação, o envolvimento dos servidores para participar desse processo de modernização, faz-se necessário para que as transformações aqui no campo, nas organizações públicas, sejam de fato efetivadas. Então, os gestores públicos, nesse contexto, têm esses desafios pela frente, né, no que diz respeito aos processos decisórios. É nesse sentido que a gente contextualiza aqui o papel importante da relação entre gestores e especialistas para situar e adotar novas posturas, né? Então, esses gestores públicos têm que empreender e compreender a tecnologia da informação como recurso estratégico sob seu domínio e não como algo cujo entendimento e julgamento deva ficar somente a cargo dos especialistas. Então, gestores e especialistas das novas tecnologias têm que montar estratégias objetivando aí a disseminação e o controle, o acesso, a capacitação dos usuários. Então, é nesse sentido que nós estamos pontuando, né, que a inclusão digital, aqui entendida como a inclusão dos indivíduos, como das organizações da sociedade civil, pode propiciar, e aqui eu ressalto, especialmente no nível local, o surgimento de aplicações de ambientes mediadores por computadores que transcendem aqui os limites institucionais da administração pública. Então, vindo a constituir as redes comunitárias, sempre demarcando aqui, né, os portais públicos nos espaços municipais, essas mudanças de gestão vão se efetivar no campo micro, né, gerenciado aí no âmbito da sociedade, em colaboração com os órgãos dos governos. Então, ao mesmo tempo, a promoção de uma inclusão digital baseada aqui na ideia de governança eletrônica leva a sociedade civil a apropriar-se da tecnologia para ampliar
a transparência dos governos e o controle social sobre suas ações. Então, temas emergentes para ampliação e mesmo o controle social nos marcos da governança eletrônica constitui um desafio relevante, eu diria extremamente relevante e pouco explorado, né? O desenvolvimento e a implantação de formas de controle do próprio uso da tecnologia da informação pelos governos. Então, trata-se aqui de uma tarefa que a sociedade civil deva abraçar, né? Então, a tarefa da sociedade civil de evitar que as novas tecnologias gerem novas formas de dominação e acesso de controle sobre os indivíduos. Então, a sociedade civil deva, então, se organizar para que essas novas tecnologias não sejam mais um mecanismo de dominação para os usuários nesse contexto que nós estamos demarcando. Então, vejamos, a dimensão operativa, digamos assim, da disputa pelas transformações das novas tecnologias no Estado brasileiro, né, aponta para a necessidade de considerar que essa tecnologia da informação como peça importante da reforma do Estado como um todo, né? Não tem como falar e contextualizar a reforma do Estado ou a modernização administrativa se a gente não puder chamar para si a importância das novas tecnologias diante a essa reforma do Estado, né? Então, aqui cabe-nos uma reflexão. Como utilizar a tecnologia da informação para promover um processo de modernização democrática da administração pública, afastando os riscos de uma modernização conservadora e autoritária. Como utilizar essas novas tecnologias para que se efetive a tão falada reforma do Estado ou a modernização administrativa. Então, um outro ponto que pontuo aqui corresponde a um outro lado desse contexto demarcado, né? No contexto brasileiro, que combina com disponibilidade de tecnologia, recursos, mão de obra qualificada, com iníquas desigualdades sociais. Como isso se efetiva? Como evitar, digamos assim, que a tecnologia da informação aprofunde o fosso da exclusão social que divide os brasileiros em dois mundos tão distantes: aqueles que detêm a posse dos meios de comunicação e aqueles que não detêm a posse dos meios de comunicação. Então, é nesse contexto que nós estamos aí demarcando, né? E a gente vem dizendo, né, que nesse contexto de sociedade pós-moderna, tão bem aí conceitualizada por Bauman, né? A ideia do instantâneo, como contextualizar a comunicação informacional em rede, nesses tempos que estamos todos muito mais conectados, né? Permite novos contatos entre governados e governantes. Como que a comunicação informacional vai administrar essa relação entre governados e governantes, né? O que antes só podia ser de forma síncrona, hoje pode ser realizado de modo assíncrona. E como
mais especificamente eu estou me referindo a esse contexto de pandemia, né? Ao mesmo tempo, a ideia de instantâneo passa a ser crescentemente cobrada como possibilidade para inúmeras solicitações dos cidadãos aos governos, né? Como a internet é uma rede que não fecha, os governos na rede passam a existir com repartições permanentemente abertas. Então, tem se intensificado essas estratégias do governo digital nesse sentido, para que as repartições dos órgãos públicos fiquem permanentemente abertas. Enfim, a definição de governo eletrônico tem sido utilizada por diversos autores, e nós tivemos a oportunidade de destacar isso durante a mediação da disciplina Governo Digital, né? Como que esse cenário pode ser percebido. Nós destacamos aqui o Castells, né? Sobre o futuro das cidades, como que isso pode ser verificado, né? A emergência dos governos eletrônicos torna-se premente nesse contexto de sociedade pós-moderna tão analisada pelo Zygmunt Bauman. Então, tudo isso indica que esse conjunto aí de soluções, de tecnologias da informação aplicada ao Estado, denominadas de governo eletrônico, não constitui um modelo meramente gerencial, né? Como tantos que se sucederam e irão se suceder. Apesar das dificuldades de definição do que vem a ser o governo eletrônico, né? Não há uma definição única, como a gente já teve a oportunidade de pontuar, podemos aqui ampliar nossa aproximação partindo das noções mais simples para agregar outras mais complexas. É possível encontrar uma vasta literatura que define os governos eletrônicos como, principalmente, os esforços de colocar serviços e informações online. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, o e-governo, o que já fazem estados e municípios, né? O uso das novas tecnologias, da informação pelos governos na prestação de serviços, ou mesmo de informações para cidadãos, fornecedores e servidores, constitui o que se convencionou a chamar de e-governo. Então, é nesse contexto que a gente está aqui destacando o que vem a ser os governos eletrônicos. Eles envolvem, eu estou aqui demarcando 3 transações, né? Entre os governos, seus vários órgãos, várias esferas, ou seja, aqui eu destaco as relações internas e externas de governos para governos, né? Uma outra dimensão que se efetiva esses governos eletrônicos envolvem uma segunda transação dos governos para os cidadãos e dos cidadãos para os governos. E uma terceira dimensão, eu destaco essa dimensão dos governos para as empresas e das empresas para os governos. Então, ao atingir o Estado em rede ou o governo eletrônico, como nós estamos pontuando, pode-se ganhar mais eficiência na prestação de serviços e informações. Para tal, terá que se utilizar cada vez mais as tecnologias da informação para se reorganizar internamente, visando se adequar à velocidade
da comunicação em rede. Então, precisamos pensar nessas 3 dimensões para que se efetive um governo eletrônico que cumpra a sua finalidade de prestar serviços aos usuários de forma eficaz, transparente e de forma eficiente. Então, todavia, os governos eletrônicos podem ir além da dimensão da eficiência. Então, uma das características fundantes, centrais da comunicação mediada por computador é a interatividade. Então, essa característica marcante das sociedades pós-modernas, né, vem demarcar que se os governos eletrônicos devem absorver e mesmo se adequar cada dia mais, de forma veloz, às características presentes nas redes de comunicação. Então, para sustentar essa nova configuração, essa nova ampliação conceitual do que é função, tarefa da governança eletrônica, é importante observar as considerações feitas pelos diversos autores, entendidos e analistas do governo digital. Então, o e-governo, o que ensina a experiência é a interação. A interação constitui a marca fundante. Então, existem outras funções bem menos exploradas, mas que vêm merecendo destaque nos debates acerca do tema, diz respeito às funções crescentes, às demandas crescentes por parte de uma gestão pública mais participativa e eficiente. Aí eu vou destacar 2 pontos, né? Esse governo deve-se prezar em propiciar maior transparência no modus operandi da gestão pública, não é? Facilitando com isso o exercício do que tem se convencionado chamar de transparente, que compreende em grande parte a obrigatoriedade do gestor de prestação de contas ao cidadão, né? De modo geral, ao consumidor, ao votante, ao financiador de bens públicos, enfim, ao usuário final. E um outro aspecto que constitui uma função primordial do governo digital diz respeito a permitir a troca rápida de informações entre os membros do governo, como, por exemplo, eu cito aqui a troca rápida de informações em relação aos preços cotados pelas licitações, né? Há um aumento na agilidade desses processos licitatórios, né? A divulgação de experiências bem-sucedidas de gestão, esse compartilhamento tem possibilitado adequações e novas estratégias visando essa transparência e a rapidez das informações, né? Essa intensificação desse aumento da eficiência na máquina pública é notório e relevante dentro do governo digital. Então, aqui nós vamos colocar, né, a possibilidade de transparência e democratização dos governos nesse cenário de novas tecnologias é nítida.
Então, isso quer dizer o quê? Que os governos atuais, os governos estão utilizando as ferramentas e soluções das tecnologias de informação para assegurar uma maior visibilidade dos seus bastidores e processos, ou mesmo para ouvir e colher dos cidadãos opiniões sobre o planejamento de suas ações. O fato de existir a possibilidade desse canal de interação, esse canal de transparência, significa que esteja aumentando a disposição política dos gestores de reduzir a opacidade da máquina administrativa, aumentando com isso os espaços decisórios e democráticos. Então, a gente cita aqui o que me ocorre nesse momento, os orçamentos participativos, em que o cidadão é convidado a opinar e a decidir sobre as políticas públicas no seu município. Então, aumentar esses espaços decisórios, democráticos, através das ouvidorias, através dos órgãos públicos, constitui um fato importante para possibilitar uma maior transparência e democratizar a participação do usuário final. Então, esse tema da democracia e da participação nos permite alargar a noção de governo eletrônico. Então, constitui cada dia mais um desafio do governo eletrônico incrementar mecanismos que aumentem a participação e que democratize os acessos para que, de fato, a população possa inserir neste conceito. Então, desse modo, os governos em rede, os governos eletrônicos, podem ser instrumentos democráticos a serviço da cidadania e da participação política. Processos públicos, como eu citei anteriormente, do orçamento participativo, ganham mais espaço e envolvimento, constituem um mecanismo de comunicação, de recolhimento de opiniões, propostas, de sugestões de melhoria para a comunidade, bem como pode o cidadão, o usuário final, acompanhar os trâmites dessas demandas através dos equipamentos eletrônicos. Então, a partir de senhas e da certificação digital, os cidadãos podem votar em plebiscitos, em referendos, ou mesmo nas eleições, nas diversas instâncias federais. Então, isso constitui um mecanismo que vai possibilitar maior transparência e democratização dos governos no ciberespaço do cenário da sociedade brasileira que nós estamos vivendo. Então, esses fóruns e salas de conferência eletrônica permitem que os problemas da esfera pública sejam debatidos e suas soluções sejam discutidas com profundidade pelos atores sociais interessados em deliberar sobre tal proposta. Então, cada dia mais a gente percebe isso se efetivando no cenário. Então, e há que se pensar em cada dia mais disseminar esses mecanismos, essas estratégias para possibilitar a transparência e democratização. Sem dúvida,
isso pouco se configura no cenário brasileiro, mas as iniciativas existentes são significativas, o que não quer dizer que não deva aumentar essas estratégias de possibilidade de transparência, desculpa, e democratização. Então, é esse o cenário que nós estamos demarcando. Então, diante disso, né, os governos eletrônicos devem prezar pela construção de canais à população excluída. Faz-se necessário que haja o aumento desses canais à população excluída. Então, dessa forma, é necessário incluir na noção de governo eletrônico o elemento denominado de inclusão digital ou universalização do acesso às redes informacionais. Então, tem dados aqui do censo do IBGE de 2000, né, que constatou que houve sim um aumento do acesso às linhas telefônicas, o acesso cresceu das residências equipadas pelos microcomputadores, ainda tem que muito se avançar nesse acesso, tem que se fazer a inclusão social, a gente demarcar que há, sim, uma evolução histórica do acesso à internet e que tem que se avançar mais ainda e proporcionar que mais brasileiros possam ter acesso, né? E muitas das vezes esse acesso está condicionado à exclusão econômica e social da sociedade, né? Então, nunca podemos analisar esse aspecto da exclusão social e exclusão digital sem buscar contextualizar isso no contexto da exclusão econômica existente no nosso país. Então, tem que se elaborar políticas de inclusão social? Sim, né? Essa intermediação, esses pontos de orientação básica à população socialmente excluída tem que ser expandida, né? Essa internetização, muitos autores estão utilizando essa terminologia, né? Do acesso à internet, né? A informatização do Estado internetizado, né? Precisa caminhar junto com a abertura de pontos de acesso e orientação básica à população socialmente excluída. Então, abrir os governos eletrônicos para as maiorias é também abrir as portas da internet para aqueles que não romperiam durante um bom tempo o bloqueio econômico do acesso. Então, tem que se baratear esse acesso à internet para que efetivamente mais cidadãos possam ser inclusos nesse processo. Empiricamente, é possível afirmar que os avanços tecnológicos conduzidos pelas forças do mercado não têm reduzido as desigualdades entre as nações e muito menos entre as classes sociais. Então, tem que se pensar nisso, né? E tem-se sempre criado estratégias para minimizar este aspecto.
não podemos perder de vista que o nosso Estado, o Estado brasileiro, implementa uma política neoliberal e o fosso entre os que têm poder econômico e os que não detêm o poder econômico cresce acentuadamente. Nunca podemos perder de vista esse aspecto, né? Então, a questão do combate à exclusão digital não se transforma em política pública se não houver o empenho da sociedade civil e órgãos públicos para que isso se efetive. Então, a temática social atingiu uma dimensão tecnológica. A sociedade precisa reivindicar esse acesso, né? O acesso às redes informacionais, a possibilidade de comunicação cresce velozmente e o domínio das tecnologias digitais devem tornar-se necessariamente novos direitos sociais. Inúmeras ações têm sido efetivadas de ponta a ponta aqui no contexto brasileiro para que efetivamente possa proporcionar um maior número de acesso a esses mecanismos. Aqui eu destaco, né, a criação da Coordenadoria do Governo Eletrônico, que formou e treinou os primeiros funcionários cedidos de outros órgãos para atuar nesses telecentros, né, e cada telecentro constituiu um conselho gestor eleito pela própria comunidade com o objetivo de gestar aquele telecentro, né? E a partir de então, percebe-se cada dia mais, né, a procura por esses mecanismos para elaboração de currículos, buscar sites de empregos, né? Então, a consulta a esses sites governamentais tem sido expressiva, principalmente, eu destaco aqui a busca de informações, de consulta ao saldo do FGTS, a busca por imprimir guias e tributos, como, por exemplo, que me ocorre aqui, o IPVA, né? O maior uso de usuários adolescentes que buscam esses telecentros para acessar chats ou sites de consulta para trabalhos escolares, principalmente agora nesse tempo de pandemia, em que houve um aumento significativo do uso da internet nesses tempos de pandemia. E eu quero aqui até destacar, né, tem uma pesquisa que foi feita por 3 institutos de credibilidade de pesquisa, né, que são aqui o CETIC, o NIC e EGBR, que são institutos que promoveram uma pesquisa sobre o uso da internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Né? Professora. Sim. Eu vou fazer minha colocação, porque eu vou ter que ausentar da aula, porque meu horário está chegando, eu tenho que retornar ao trabalho. E eu queria só fazer uma colocação. Pode ser? Não, é o Dionísio. Ah, pois não. Nós estamos já chegando ao final, né? Pois não, Dionísio, pode falar. Então, sobre essa colocação do governo digital e essa questão toda da questão das políticas públicas voltada
para as pessoas, o acesso à internet, a acessibilidade aos meios de comunicação, é importante ressaltar que nós estamos aqui no Vale do Jequitinhonha, em Almenara, que é a cidade, né, polo aqui da questão dos 17 municípios que compõem o Vale do Jequitinhonha. E essas políticas públicas, principalmente da matéria do governo digital, elas seriam muito importantes se de fato o governo entendesse que, para que a população tivesse acesso a essa questão do governo digital, no sentido que as pessoas pudessem acessar, ele teria que facilitar aquilo que o povo demanda, principalmente nessa região, uma coisa séria. Para tirar a identidade, as pessoas não conseguem. Para tirar a carteira de trabalho, para emitir algumas certidões. Então, é tudo muito longe. Aqui tem muita comunidade rural, tem muito distrito. Então, assim, o que falta é o governo disponibilizar essas ações numa plataforma fácil, prática, ágil, rápida e segura, para que ajude a população a ter esse acesso, de fato. E que essa política pública ela possa realmente efetivar, né? O acesso à internet hoje, a senhora colocou muito bem essa questão dos telecentros. Os telecentros, nessa região que foi programa de governo, acabou se tornando elefantes brancos ou então centros de informática de terceiros. Os telecentros perderam a finalidade, que seria a questão da informática, de melhorar a tecnologia, de melhorar, colocar o jovem em conexão com o mundo, com as coisas. O jovem, praticamente também, dos distritos e dos municípios, acaba não valorizando os telecentros e os prefeitos e vereadores não colocam isso como uma política pública de verdade para melhorar a condição de vida das pessoas. Então, isso mesmo. Tem a estratégia de governo digital que foi estabelecida de 2016 até 2019, e fazendo uma avaliação no relatório publicado, a gente percebeu que só foi atingido 55% do que se previu para este contexto de 2016 e 2019. Então, Dionísio, efetivamente, isso que você pontuou vem demarcar o que aconteceu no interior do nosso país. Esses telecentros não cumpriram, muitas das vezes, a sua finalidade, e haja vista que a pesquisa aponta, né, que essas diretrizes para esse contexto 2016-2019, o governo federal atingiu a marca de 55% somente. Né? Então, por isso é que eles, a partir dessa análise, o governo publicou agora, finalzinho de abril, o decreto, deixe-me ver qual que é o número do decreto, publicou um decreto, a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia publicou um decreto, eu não estou me lembrando o número agora, em que traça estratégias para um governo digital que encampa 2020 até 2022. Aqui está escrito o decreto, é 10.332. Está publicado no Diário Oficial da União, dessa quarta-feira, do dia 29 de abril, que é validada para todo o país. Então, essa nova estratégia do governo, espera-se que possa dar uma nova funcionalidade a esses telecentros e, efetivamente, possa avançar muito nesses serviços oferecidos pelo governo. Tirar, por exemplo, a carteira de trabalho, né? O título eleitoral, o eleitoral, que vai se tornar obrigatório. Se você ainda não fez, você efetivamente tem que fazer, tem um prazo, o governo deu um prazo. Então, efetivamente, muito tem que se avançar nesses mecanismos disponibilizados. Como eu pontuei, não adianta só disponibilizar. Tem que capacitar o usuário final o acesso a esses mecanismos. Exatamente. Né? Mas, para isso, tem que haver a contrapartida da sociedade brasileira, né? De cobrar, de ocupar esses espaços.
Exatamente. A questão também da sociedade, no sentido de conselhos, né, que é o fortalecimento das políticas públicas nos municípios, muitas vezes as pessoas não dão tanta importância ao conselho, os conselhos municipais e a força que ele tem. Falta também muitos administradores, tanto os prefeitos quanto os vereadores, que se comprometa com a sociedade civil e que faça de fato valer as políticas públicas. Por exemplo, o governo seria muito fácil se ele quisesse criar uma plataforma de facilidade para ajudar a população a emitir certidões, a disponibilizar recursos que às vezes a pessoa tem que viajar, tem que caminhar, tem que ir para uma comarca, né? Tem todas essas divisões no estado de Minas que é muito grande. Ele poderia, assim como o governo federal criou o auxílio emergencial, que foi feito pelo celular, uma coisa prática, rápida, tem lá, tem que fazer suas correções necessárias, né? Tem que fazer, né? mas tem que aperfeiçoar, né? Por exemplo, mas foi algo prático que o governo criou para que chegasse nos 4 cantos. Então, todo mundo acessou a internet, todo mundo teve acesso ao celular para fazer o auxílio emergencial. Então, assim, tem que, na verdade, criar plataformas, criar meios que facilitem os serviços. E o nosso Estado também, ele é muito burocrático em muitas situações. Ele é muito carregado de papéis, de documentos, de leis, é muita coisa. Então, tem que unificar isso numa política pública mais efetiva. Novos tempos virão e foi necessário adequações por parte dos órgãos do governo diante esse contexto de pandemia, né? Inúmeras atividades, procedimentos, serviços que antes não eram realizados no formato digital, era somente presencial, já aparece uma iniciativa. Obviamente, como você pontuou, faz-se necessário aperfeiçoar esses mecanismos, né? E juntamente com a sociedade civil é que esses mecanismos vão ser aperfeiçoados. Mas eu volto a dizer, como você bem falou, Otávio, faz-se necessário que a sociedade ocupe esses espaços, ocupe o telecentro, dê uma função primordial a esses telecentros, utilize os serviços de forma adequada, enfim, a sociedade precisa ocupar os fóruns e, a partir disso, os órgãos do governo fazer as modificações, os ajustes necessários. Então, muito há que se fazer. Nesse decreto, né, que tem aí várias estratégias para serem implementadas nesse período de 2020 até 2022, muito se espera que se efetive, porque o usuário hoje já modificou a sua mentalidade. Então, muito se espera da participação do usuário neste contexto. Isso aí, a sua participação, Otávio? Dionísio. Dionísio, desculpa, por favor. Desculpa. Agradeço. Tudo bem? Tá joia. Fica meu questionamento, porque como nós estamos aqui no Vale do Jequitinhonha e tudo é mais complexo, né? Tudo é mais... A gente, né, no lidar do dia a dia nos municípios, a gente vê o sofrimento que as pessoas muitas vezes passam, né? E poderia ser tão fácil, tão prático ser resolvido, né? Então tem essas questões também. Tá? Correto. Mas obrigado pelo esclarecimento, viu? Isso, agradeço a sua participação. Está livre o espaço, caso alguém queira participar, fiquem à vontade. Pois não? Não, professora, eu só estou acompanhando aqui. Ah, certo. Desculpa, é que eu vi que eu acho que a sua tela está sendo espelhada. Tá. É porque eu queria fazer... Não, a tela da Zilma que está sendo espelhada, né? Ah, certo. Eu quero fazer um compartilhamento de tela aqui, caso...
Agora é o meu, não é? Você está vendo Isso, a minha tela, não é isso? Certo, você abriu um PowerPoint. É. Isso. Pessoal, estou à disposição de vocês, caso alguém queira participar. Bom, professor, eu vou agradecer a sua participação. Eu acompanhei aqui a importância do governo digital para a efetivação dos nossos direitos sociais, que estão previstos, né, essencialmente na nossa Constituição Federal, excepcionalmente no artigo 6º da nossa Constituição Federal. E no nosso atual momento em que vivemos, as questões digitais elas são fundamentais para essa efetivação dos nossos direitos, principalmente aqui no Vale do Jequitinhonha, como você pontuou com o Dionísio, né, naquilo que nós chamamos de cidades médias brasileiras, são muito importantes nas menores cidades. Então, professor, eu só teria te agradecer pela aula proferida, uma aula de tamanha importância para a nossa contemporaneidade e para o nosso curso. Eu que agradeço a sua participação. Como é que você chama? Pedro, eu sou professor do curso de Direito da cidade de Diamantina e tutor aqui no EAD do curso também. Certo. Será que eu posso fazer um comentário? Sim, pois não. Meu nome é Marcilene, eu estou no São Paulo de Divinópolis. Eu estou aqui me questionando por que essa aula não aconteceu antes, gente. Você tirou tantas dúvidas minhas depois que eu entreguei a minha matéria, para você entender. O Marcilene. É mesmo, para a questão da gente ter um feedback legal, sabe? Para fazer as tarefas, essa aula deveria... Eu estou falando, não entendi. Essa aula deveria ter sido ministrada antes. Vocês me desculpem eu estar falando isso aí, porque agradeço você, foi muito boa a explanação. E dentro desse contexto aí, lembrar, né, que é igual o Dionísio falou aí, nós ainda estamos muito longe, né, dessa realidade aí que você colocou, né, de inclusão, né? Então, vamos torcer para que, como se diz, os nossos dirigentes, né, consigam fazer mais um pouquinho. Isso. Agradeço, Marcilene, do Polo de Divinópolis, a sua participação, né, e a gente vai levar essa sua colocação para a coordenação do curso, para que isso possa se efetivar para as outras disciplinas, não é mesmo? Eu te agradeço, porque você, como se diz, talvez eu tendo essa aula antes, eu poderia até ter um aproveitamento maior, sabe? Na hora que você vai fazer a sua atividade. Ok, vou levar a sua sugestão. Viu? Agradeço a sua participação. Eu percebi que você estava aqui comigo desde o início. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, professora. Mais alguma colocação? Pedro, alguma solicitação? Algum aluno que precisou sair, se ausentar, deixou alguma questão com você? Não, professora, a Ariane, nós tivemos 2 alunos que tiveram uma dificuldade aqui para entrar, eles até apareceram a solicitação para entrar aqui na aula, mas a dificuldade que eles me reportaram foi porque não tinha o e-mail da UENG para entrar e eu já repassei esse comando para o coordenador Bruno e disse a eles também que a aula foi gravada e que será disponibilizada a eles. Aí assim que a gente encerrar, né, como eu acredito que foi você que iniciou a gravação, vou pedir a gentileza, né, de interromper a gravação, que aí ela será automaticamente salva. Eu vou baixar a aula no meu computador e já disponibilizar na plataforma AVA para todos os alunos que não puderam acompanhar ao vivo. Ok, ótimo. Então, nós podemos encerrar. Eu agradeço a sua mediação, Pedro,
e agradeço a presença de todos os alunos e alunas, né? E desejo um ótimo estudo a todos, né? E fica aqui o abraço afetuoso da professora Márcia. Uma boa Obrigada, tarde a todos. Boa tarde, com Deus. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde.